Boa noite aos ouvintes da Rádio TV Destaque. Você que tem sua empresa e quer virar destaque, venha ser um colaborador da nossa rádio, TV e Jornal Destaque. Entre em contato conosco. Telefones 3473-1712, 3459-0430. E-mails jdestaque@terra.com.br, jornaldestaquenovo@gmail.com, tvdestaquers@gmail.com. Bom, boa noite. Eu quero desejar uma boa noite à nossa deputada e agradecer a Anne Machado Ortiz, que é líder da bancada do PPS na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, advogada formada pela PUC, iniciou em 2005 um trabalho político partidário, foi eleita vereadora em Porto Alegre com uma votação acima dos 5.000 votos no ano de 2012, aos 28 anos de idade. E em 2014 elegeu-se deputada estadual. Boa noite, deputada. Boa noite, Jauri. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder participar do programa, conversar um pouquinho sobre o meu mandato, falar um pouco sobre política, né? E principalmente esse momento, né, que a gente vive tão conturbado aí da nossa política brasileira. A sua trajetória política inicia em 2005, mas em pesquisa descobri que a senhora abraça a educação como uma das suas bandeiras de luta. Para a senhora, o que representa este momento por que passa a educação em nosso Estado? Quando a gente fala sobre uma mudança cultural, quando a gente discute questões importantes no nosso Estado, tudo passa pela educação, né? Acho que a educação é a base de tudo. Todo real investido em educação, ele vai ser economizado ali na frente. Há uma ideia, muitas vezes, de que o recurso público e que o público, ele é de ninguém, quando ele deveria ser considerado de todos nós. Isso a gente vê frequentemente, principalmente quando temos alguns prédios vandalizados, quando as nossas estruturas não são bem cuidadas. Nós temos essa ideia, né? E quando a gente vê poucas pessoas com muitos privilégios e não o todo sendo beneficiado. Então, a partir disso, que temos que optar e ter prioridades. Eu acho que nesse momento o Estado, não estou falando do Estado de governo, mas o Estado deve investir o dinheiro altíssimo dos nossos impostos e focar esse recurso principalmente em educação, segurança, saúde e infraestrutura, para que a gente possa caminhar e ter um futuro melhor do que hoje a gente se encontra. O Estado tem que ter foco, e principalmente esses focos. Eu batalho muito por educação. Eu tenho um projeto hoje na Assembleia Legislativa que quando eu fui vereadora de Porto Alegre, ele virou lei no município de Porto Alegre, que é incluir educação financeira nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. Eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento de crise, e não só no momento de crise, sim, até para evitar outras grandes crises, a população como um todo ter o conhecimento profundo sobre educação financeira. O brasileiro como um todo, não só o gaúcho, é um povo que não economiza, é um povo que não tem a cultura da poupança. Então nós somos compelidos o dia inteiro ao consumo, à futilidade, ao gasto excessivo. Houve, nos governos passados, governos federais, uma ideia de que tu proporcionar igualdade para as pessoas, era tu incluir essas pessoas dentro de uma classe consumidora. De colocar, como o governo Lula e o governo Dilma fizeram, milhões e milhões de pessoas dentro de uma classe consumidora. Mas o que a gente tem que consumir não é só produtos e serviços. Acho que quando a gente busca igualdade, a gente tem que buscar que essa igualdade ela seja de conhecimento, que ela seja de oportunidades. E aí sim a gente vai poder dar uma virada como sociedade. Então, a discussão, para mim, de educação financeira, ela é muito importante. Da educação financeira dentro das famílias, dentro de casa, da educação financeira para os negócios, para o empreendedorismo, ao mesmo tempo que eu te falei que o povo brasileiro não tenha o hábito da poupança, mas é um povo que empreende, é empreendedor,
é ousado. Eu acho que tem esse desprendimento e procura apostar e arriscar. Então, só que muitas e muitas e muitas pequenas e microempresas acabam fechando porque não tem como uma boa organização, principalmente das suas finanças. Então, discutir com a criança desde pequeno, para ela saiba, em primeiro lugar, que as necessidades elas são infinitas, mas os recursos são finitos, e que a gente possa discutir sempre quais são as prioridades e investir bem os nossos recursos, tanto no setor público, né, como no Estado, como dentro das nossas finanças familiares. Sim, e numa sociedade que discute tantas banalidades, né, dentro da própria educação, acho que está na hora de rever esse processo, né, e realmente educar a pessoa para que ela viva em sociedade. E aí está um dos focos disso. A senhora é uma pessoa que se formou cedo, né, e é uma lutadora desde cedo, porque com 28 anos, é isso? Que eu me elegi vereadora assim, 27, né? Ou 28, agora não tenho numa capital com 5 mil votos. Como é que a senhora chegou até aí? Bom, não é fácil, uma eleição nunca é fácil, né? Quando a gente hoje diz, não, a Anne se elegeu vereadora em 2012, com 27 para 28 anos, antes dos 30 já era deputada estadual. Então, parece fácil, né? E quando a gente conta, assim, resume a história muito rápido, parece muito fácil. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem uma dificuldade, principalmente da juventude, de se envolver com a política. Pela forma como a política é apresentada, como os políticos utilizam dos seus espaços, não para a política que favoreça toda a sociedade, mas pensando única e exclusivamente em si. E aí a gente vê os escândalos que temos. Agora, semana passada... 51 milhões. Gente, isso é um negócio impensável, sabe? Como é que da onde que o cara tirou 51 milhões de reais e tem dentro de um apartamento? E quando a gente fala 51 milhões de reais... A gente não tem ideia aqui do que seja 51 milhões em volume. A gente pensa, 1.000, 2.000... Tá, mas 51 milhões foge da nossa alçada. Quem está nos escutando, quem está nos assistindo através do Facebook, não consegue ter ideia da dimensão do volume que é isso de dinheiro. Então, a gente perdeu um pouco da noção, sabe, de tanto que roubaram. E aí, principalmente a juventude fala, para que eu vou me envolver com isso? Para que eu vou disputar um cargo público para falarem assim, agora tu é político, e te jogarem todo dentro do mesmo saco? Então, começa da ideia de tu pegar e falar assim, não, eu quero fazer diferente, eu posso fazer diferente. Tem uma frase que é muito utilizada, mas é a maior das verdades. Enquanto as pessoas de bem não se envolverem, as pessoas que querem utilizar a política para meios escusos vão ocupar esses espaços. Então, eu acho que a gente tem que... poder discutir isso. E quando eu decidi entrar para a política foi com esse propósito. E aí, claro, tu tem que mobilizar o teu pequeno grupo, e mobilizar outros grupos, bater de casa em casa, apresentar as tuas propostas, apresentar o teu objetivo de trabalho, e assim foi. Convencer pessoas. Exatamente, até que eu me elegi com 5.960 votos, né, quase 6 mil votos para vereadora. E em 2014 eu decidi que queria também concorrer a deputado estadual, que poderia pegar os meus projetos que eu tinha, que eu discutia dentro da capital, e ampliá-los para todo o estado do Rio Grande do Sul. Também eu tinha como um objetivo muito forte, assim, que era a questão, um tema que eu já tratava ele muito antes de entrar para a vereadora, sobre a pensão vitalícia dos ex-governadores, que foi o primeiro projeto que eu apresentei, no primeiro dia de mandato, como deputado estadual, e com muito esforço consegui aprovar, né? Porque não pensa que é fácil. Não, imagina. A gente conseguir retirar um benefício de pessoas, né, como ex-governadores. Posso explicar como é que funciona? Tranquilamente. Só para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo. Eu gosto de discutir esse projeto. Eu acho que para mim, o projeto mais importante que eu aprovei na Assembleia Legislativa. Tenho outros projetos que eu quero poder aprovar ainda e estão em discussão, mas esse projeto ele tem um simbolismo muito forte, né? Os ex-governadores ficavam 4 anos no mandato como governador. Terminando os 4 anos,
eles saem dali, solicitavam, faziam uma solicitação para receber uma aposentadoria, uma pensão vitalícia. Então, ele recebia até o final da sua vida valores atuais, mais de 30 mil reais por mês. Mas esse valor não é fixo, ele é comparado ao teto, ao salário máximo do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, quando sobe o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, sobe o dos ex-governadores. Então, ele recebia para o resto da vida essa pensão e depois de falecer, a viúva continuava recebendo essa aposentadoria. Então, nós temos hoje 12 pessoas que recebem, 8 ex-governadores e 4 viúvas. Sendo que a viúva do Brizola recebe do estado do Rio Grande do Sul e também do estado do Rio de Janeiro. Recebe 2 vezes, recebe mais de 60 mil reais por mês. Que absurdo. E aí, hoje o Estado gasta, o Estado do Rio Grande do Sul, que parcela salários, que tem uma dificuldade enorme para cumprir seu compromisso com os hospitais, principalmente os hospitais do interior, que a gente vê uma dificuldade enorme. Eu acho que só a questão do pagamento do salário já justifica tudo. Paga 4,5 milhões de reais por ano para 12 pessoas. Poxa, é muito dinheiro. E mesmo assim, foi muito difícil. Eu tive que fazer uma batalha muito grande dentro da Assembleia Legislativa para conseguir fazer com que esse projeto fosse aprovado. E houve, né, deputados que falaram que esse dinheiro é tão pequeno, que isso não ia fazer diferença, enfim. Mas eu acho que é a questão do simbolismo, né? O que a gente faz hoje na política? O que a gente quer mostrar com a política? E, para mim, qualquer recurso, o menor que seja, ele deve ser bem investido. Então, não entendo como um bom investimento pagar mais de 30 mil reais para ex-governadores todos os meses até o fim da sua vida e ainda está sustentando as esposas depois que eles morrem. Né? E aí temos as viúvas do IP também, né? Também, que é outro caso, né? E isso é um vespeiro. Exatamente. Já tentaram, né, há um tempo atrás, retirar esse... O que mudou, algumas coisas estão mudando, né? Como a questão, por exemplo, das filhas dos coronéis, enfim, acho que a gente tem que ir mudando e tem que ir acordando. E por isso que eu digo que é tão importante as pessoas se envolverem com a política. Tem que se envolver. Se não se envolver, as coisas vão acontecendo e vão passando e vão... E muitas vezes vão passando desapercebidas, né? E ninguém não consegue nem saber. Tem muita gente que não sabe que existia essa questão dos ex-governadores. Tem muita gente que não sabe. E o tem ex-presidentes também, né? Os presidentes também, né? Da mesma forma, não é? Sim, mas agora não é mais assim. Já não recebe mais? Não. Tipo, quando o presidente se licencia para ir... Tipo, tem uma viagem para o exterior. O vice assume, ou então, no caso... Sim, mas ele não ganha depois que sai, como aqui, por exemplo. Esses ex-governadores, eles eram governadores. Quando eles saíam do mandato, o vice assumia, o vice não tem direito a receber. A aposentadoria. Não tem direito a receber. Mas para o presidente da República parece que sim, né? Para o governador, eu acho que mudou. O presidente da República, ele tem um staff todo, né, quando sai, enfim. Sim. Mas... E, deputada, o seu trabalho também na área da defesa do consumidor, da segurança urbana e dos direitos humanos, que é uma das coisas que eu acho fundamentais, até porque as pessoas às vezes têm uma visão sobre direitos humanos bem diferente do que é na realidade, né? Exato. Como é que é o seu trabalho assim, nos direitos humanos? Olha, eu acho que, a gente, quando tu fala em direitos humanos, eu acho que a primeira coisa que eu penso hoje é em segurança pública, né? Porque o que a gente vê acontecendo aí, lá em Porto Alegre, assassinaram uma mãe na porta da escola, do lado da filha, que estava buscando o filho pequeno. Aqui em Cachoeirinha também teve um caso muito semelhante. Então, a gente tem que enfrentar a questão da segurança hoje e a questão da criminalidade e o combate à impunidade com um braço muito forte. O governo fez uma ação da maior cúpula dos bandidos de transferência para presídios federais em outros lugares. Eu acho que isso pode fazer desarticula aqui a questão dos grandes líderes, né, de grandes facções, o combate ao tráfico de drogas,
que mata muita gente também, o policiamento nas ruas, a sensação de segurança, e que os responsáveis, que o bandido ele seja punido. Eu acho que o que faz um bandido sair de casa com uma arma na mão e falar assim, eu vou assaltar alguém, e ele vai matar, porque quem sai armado sai para matar, não sai para conversar com ninguém. Que ele pense 2 vezes antes de cometer um crime, porque sabe que vai sofrer as consequências daquilo. Isso, e eu acho que isso não começa aqui só com o bandido que mata alguém, eu acho que começa com o cara que rouba, com o político que ganha propina para votar num projeto, ou tudo que a gente está vendo porque não vai acontecer nada. Exato. Não vai acontecer e às vezes nada a gente nunca. pensa assim, o político é corrupto. Mas nós também, a população também é corrupta em alguns momentos. Porque quando ela fura fila de banco, quando tem um pedestre passando pela faixa de segurança e o carro vem e não respeita, quando a gente tem tantas formas São pequenas corrupções, né? Então, dentro da tua pequena corrupção, o troco no caixa do supermercado, o autônomo que não dá a nota para não pagar o imposto. Isso são pequenas corrupções, e essa pessoa que comete essa pequena corrupção, ela comete a pequena corrupção porque está ao alcance dela essa pequena corrupção. Tu vai chegando em espaços que tu vai tendo mais oportunidades, será que ela não vai aproveitar a mesma oportunidade que aproveitou quando a pessoa do caixa, por exemplo, deu o troco errado e ela não disse, tu me deu o troco errado? Então, são esses pequenos detalhes. E é que tem uma mania de se terceirizar culpas, entendeu? O Brasil está o caos, a culpa é dos políticos, que é muito fácil tu apontar o político. É muito fácil. A culpa é dos políticos. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade dentro da sociedade? Uma sociedade se compõe com todos nós, e todos nós temos responsabilidades. Exato. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade de separação do lixo dentro da minha casa, de economizar água dentro da minha casa, luz dentro da minha casa? De respeitar o meu vizinho. Exatamente, de saber votar e de exercer esse meu papel de cidadania. Mas ninguém presta? Bom, então eu talvez possa ir lá e me candidatar e fazer melhor. Então, eu acho que é esse conjunto que a gente tem que entender. E quando tu diz das pequenas corrupções, tem gente que se fala muito em compra de voto. Quem é que vendeu o voto? Existe compra de voto sem alguém vender o voto? Não. Existe roubo de carro sem alguém receptar o carro que foi roubado? Claro que não. Então, eu acho que... E aí os exemplos, né? A gente teve um caso que prenderam um assaltante que roubava celular e prenderam a guria, inclusive trabalhava no judiciário, que comprou o celular roubado. Então, é isso. Se um celular custa R$1.000 e estão vendendo ele no centro por 50, alguma coisa está errada. O valor é. O valor está errado. Está errado, E né? aí são os nossos valores, né? Eu lembro que me roubaram o rádio do carro várias vezes. Hoje os carros não vêm mais com alguns, né? Com rádio, com CD. Mas na época tinham. E aí me roubava o rádio do carro, E eu ia lá no shopping, comprava um. E ficava furiosa, sabe? E aí um dia alguém me disse assim, porque tem um rádio lá que tá vendendo baratinho, não sei o que. Meu pai falou, tu não vai comprar. Porque aquele rádio lá pode ter sido, inclusive, o que te roubaram. Compra quantos rádios precisar comprar, mas tem que comprar na loja. Então, é isso que a gente precisa resgatar, sabe? Os valores de tu pegar e dizer assim, do exemplo também. Que vem de casa, né? Que vem de casa e que eu como deputada também tenho que dar o exemplo. Os juízes têm que dar o exemplo. O nosso Congresso Nacional tem que dar o exemplo. A nossa Corte Superior, que hoje, tu ouve uma entrevista do Gilmar Mendes, tu não acredita que é um ministro do Supremo. Qual é o exemplo que se tem? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de enxergar isso tudo que está acontecendo, essa revolução que a gente está passando, e conseguir superar isso e se transformar. Eu sou uma otimista, eu acredito que a gente vai melhorar, eu acredito no Estado, eu acredito no nosso país, mas eu também acredito que a gente tem
que ocupar os espaços e assumir as nossas responsabilidades. E são jovens brilhantes, igual a senhora, assim, que realmente vão fazer esse país diferente. E nós precisamos disso. Eu sou povo. Eu não sou candidato a nada, nunca fui candidato a vereador, a nada, mas admiro quem tem esse poder de se candidatar, esse gosto e de querer mudar e que realmente mude, sabe? O Brasil precisa de pessoas sérias, pessoas éticas, para que mudem mesmo. Nós temos aqui a Graziella dizendo muito tema em questão, muito bom, o Jones Beneman, que é nosso parceiro aqui, boa noite, parabéns pelo trabalho. A Graziella realiza um trabalho com a Semana da Consciência Negra aqui, né? Ah, que bacana. E é professora do nosso município, né? Uma pessoa fantástica aí. A sua família, a sua história de família, assim, eu sei que o seu exemplo vem de casa, hein? A senhora foi assessora também de um deputado por 2 anos, é isso? Não, um ano, sim, do Luciano Azevedo. E onde a senhora pegou o seu... Luciano Azevedo, que hoje é prefeito de Passo Fundo, um grande amigo. O Luciano também discutia a questão dos ex-governadores, né, do fim da pensão dos ex-governadores na Assembleia Legislativa. E quando eu fui trabalhar lá, que eu me interessei mais pelo tema, que eu discuti, que eu construí depois, quando eu pude assumir o meu mandato, o meu projeto, dentro da família. O meu pai é imigrante, eu sempre tive um exemplo muito forte da minha avó, e que sempre tomou a rédea das coisas, sempre tocou em frente, porque a questão da mulher também dentro da política, né, a gente tem que discutir. Hoje as mulheres ainda não ocupam um espaço equilibrado em relação aos homens, não tem ainda, a gente não alcançou os 50%, mas a discussão do espaço que a mulher tem que ocupar, a discussão do preconceito que se enfrenta, não dentro do partido, porque eu nunca enfrentei preconceito e nem machismo dentro do meu partido, mas a gente vê na rua, vê dentro dos parlamentos. Mas agora eu vou lhe cortar um pouquinho. Não? Eu lembro de uma situação da Manuela Dávila, né, que tem um projeto de lei para poder amamentar a filha, é isto? Eu não sei, mas para amamentar, parece eu acho que não poderia amamentar na Assembleia, assim, que é uma coisa... Não, é para ter espaços para que os bares e os restaurantes, eles sejam amigos das mães, das assim. mães que amamentam. Para poder ter esse ambiente, assim, da mulher poder amamentar o filho em qualquer lugar, porque tem a livre demanda, né? O neném não escolhe o momento. E então... que é um gesto belíssimo, claro, de ver uma mulher certeza. amamentar, né? Claro, para aqueles homens também que não são tarados e que ficam ali. Mas é que isso aí é um absurdo, né? Porque eu acho que a mulher tá dando de mamar pro nenê, é um momento sagrado. Exatamente, é um momento que tem uma energia entre a mãe e o bebê, que é um momento que precisa passar até para a evolução do nenê. Não é só tu encher a barriguinha dele de leite. Acho que tem muito mais. E isso e é um momento entre os dois. E isso as mulheres têm que trabalhar, as mulheres têm que... As mulheres estão guerreiras, estão na luta. A gente exatamente, a gente está aí no dia a dia e precisa continuar o trabalho. E muitas vezes as mães vão com os nenês e estão num momento, e aí o nenê tem que mamar e tem que, aonde tiver, dar de mamar para o nenê. Isso acontece e eu acho que isso tem que ser respeitado. Então, e quando as mulheres ocupam esses espaços, que a gente começa a fazer essa discussão. Porque tem mulheres, e porque tem mulheres em fase que estão em idade de ter filhos, de reprodução. Por exemplo, eu não tenho filho ainda. Eu acho que eu sou a única deputada da Assembleia, sim, sou a única deputada que ainda não tem filho. E que pretendo ter os meus filhos também. Então, dentro do nosso trabalho, dentro do que a gente se dedica, também tem que ter um pensamento e construir qual é o momento certo, né, da gente ter o filho, qual é o momento certo. Isso dentro do mercado de trabalho também é enfrentado, né? Quantas vezes as mulheres têm o filho, depois quando voltam não têm de novo seus postos, ou acabam muitas vezes saindo. Tem pesquisas maravilhosas assim que mostram
que um grande número de mulheres, depois que tem o filho, que voltam para o mercado, uma grande parte ou é demitida ou se demite, porque acaba saindo ou não atende mais as expectativas, ela não atende mais as expectativas dos seus superiores, ou a empresa não atende a expectativa dessa mãe, sabe? Então, eu acho que é muito bom a gente se debruçar sobre esses números e tentar entender o mercado de trabalho, e entender esse espaço para as mulheres e discutir também a paternidade, qual é a responsabilidade dos homens também, né? Porque hoje as mulheres cuidam da família, cuidam do seu emprego, sustentam a casa, ou muitas vezes estão ali dividindo de igual para igual, porque as famílias hoje não são mais, uma boa parte, sustentadas só por homens. Isso é importantíssimo. Até porque um dos motivos, principalmente da questão da violência contra a mulher, um dos motivos que as mulheres não abandonam o parceiro, o agressor, são porque dependem economicamente, dependem financeiramente deles, né? E coisa mais triste, né? Tu depender de uma pessoa ser agredida e ter que ficar ali porque não... A gente escuta diversos relatos, né, de mulheres que dizem, sim, eu vou para onde? Eu saio dali e vou para onde? Vou fazer o quê? Quem é que vai me vou me fazer abraçar, o quê? né? Eu e os meus filhos. Exatamente. É uma situação complicada. Vocês na Assembleia são quantas mulheres hoje deputadas? Nós somos em 9 deputados. Só? 9 deputados de Nossa! 55. Em 55, para ver que o número, né, é muito pequeno ainda, né? Que bom que nós temos, porque teve épocas que nós não tínhamos mulheres, né? Sim. Representação feminina. Ano passado, a Silvana Covatti, em 180 anos de Assembleia Legislativa, foi a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia. Em 180 anos, no ano passado, foi o primeiro ano que nós tivemos uma mulher à frente da presidência. Poxa, deve ter sido uma construção muito grande, porque a gente sabe da dificuldade que é, né? Nós estamos num estado extremamente machista ainda, né? Ainda, e a gente tem que conversar sobre isso. E é uma discussão que tem que ser feita entre homens e mulheres, né? Exato. Deputado, tem tanta coisa para perguntar para a senhora assim, não quero... Como enfrentar este momento de descrédito nos políticos em nosso país? E também no Estado, né? Porque eu vejo assim que não é só no país o descrédito nos políticos em si. Hoje a gente sai na rua e as pessoas dizem, mas todo político é ladrão. E não é isto. Não é. Tem muita gente boa, muita gente boa. Olha, eu acho que a gente tem que ter um trabalho redobrado, mas eu acho que o exemplo é a melhor resposta, assim. A gente precisa enfrentar esse momento de grande turbulência na política e mostrando que sim, que dá para fazer bem feito, que a gente pode ter boas ações, e eu acho que servindo de exemplo. E o que eu mais quero dentro da política é que outros jovens e outras mulheres e outras pessoas se inspirem e queiram também participar. Queiram também participar da política, queiram também ser deputados, ou concorrer a vereador nas suas cidades. Então, eu acho que a gente tem que mostrar que não é todo mundo igual, porque a grande mídia também mostra muito o que tem de ruim, mas também tem muita coisa boa. Também tem muita coisa boa, e a gente tem que saber que tem muita coisa boa. Muitos projetos bons, né? Eu recebi aqui a semana passada o deputado estadual Juvir Costela, que é nosso, aqui da nossa cidade, e que relatou várias coisas boas. E aí teve um momento que me chamou a atenção nele, assim, que ele diz, o que falta na política hoje é ética. E como é que a senhora vê isso, assim? Eu acho que os políticos são um reflexo da sociedade. Por mais que a gente não aceite, que as pessoas não aceitem, o Congresso Nacional é um reflexo. Ninguém chegou lá sozinho. Ninguém foi sorteado, ninguém passou no concurso, nenhum deputado, nenhum senador. Todos foram eleitos para estar lá. E tem um ditado que diz que tu nunca viu uma vaca subindo no poste, né? Se tu vê uma vaca em cima do poste, é porque alguém botou ela em cima do poste. Sozinha não foi, ela não chegou lá. Algo está errado aí nessa. O Marco Eugênio Werman, abraço, Zane, o Adriano Didico Scavone, boa, o Alexandre Micaelsen, acho que é isso, muito bonita. Obrigada. Um abraço para o Didico,
Obrigada. O povo assistindo a nossa rádio TV Destaque. Muito obrigado a vocês aí. Que bacana. Isso é muito legal, sabe? Eu conheço o Didico, e ele é um exemplo que eu uso aqui, porque eu quero usar ele de exemplo, já que nos mandou um abraço, que participa muito, seja através da rede social, que discute muito, que se interessa em saber o que está acontecendo, que dá sugestão, que faz críticas, e é isso que a gente precisa, né? Que as pessoas participem, que as pessoas se interessem. Muitas vezes, não quero saber de política, quer saber de todos os outros assuntos, menos de política. Então, a gente poder chamar as pessoas a participar é muito bacana. Eu, muitas vezes, sou convidada para fazer palestras, para discutir, para falar sobre... para falar com jovens, sabe, com jovens empresários, com jovens que querem participar da política. Isso, para mim, é muito importante, porque isso nos realimenta, sabe, nos dá energia, nos dá força, porque eu vejo que dali daquelas pessoas a gente pode ter mais um pouquinho na frente outros que vão estar junto com a gente. E eu acredito numa mudança muito grande nas eleições do ano que vem. Eu acredito numa mudança muito grande. Depois de tudo que a gente está vendo, e por mais que lá em Brasília os deputados que estão envolvidos, e são muitos que estão envolvidos em Lava Jato, vão tentar organizar uma reforma política para se autobeneficiar dessa reforma. Bom, e a gente já viu aquele financiamento de campanha de 3,6 bilhões, aquilo é um escândalo. Alguns partidos mudando de nome, né? Exatamente. Maquiando os nomes para poder... Para tentar manter os mesmos, né? Para se livrarem, para continuar com o foro privilegiado e se livrarem do juiz Sérgio Moro, e o foro privilegiado também é algo que a gente precisa combater e precisa terminar com o foro privilegiado. O Supremo não consegue, está abarrotado de processos. Os processos entram lá, demoram anos e anos e anos e anos. Então, discutir a questão do foro privilegiado é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa ter essa noção, falar sobre política. E quando eu chego num lugar e vejo uma sala lotada de pessoas para discutir política, que querem saber, que querem entender, querem conversar, isso é muito importante, porque é isso que a gente tem que fazer. E chegar de peito aberto e falar, eu estou aqui para conversar, para responder as perguntas, para falar sobre o que está acontecendo na Assembleia, para justificar os meus posicionamentos na Assembleia. Claro, eu faço isso através das redes sociais, só que quando a gente pode usar o espaço de uma rádio, quando a gente tem um acesso a um jornal, um canal, é muito melhor, né? Sim, sim. Agora, eu vejo com preocupação a posição do próprio, né, Sérgio Moro agora. Tipo assim, por que não punir o Temer? Por que o Temer está lá ainda? Sim, mas isso essa culpa não é do Sérgio Moro, isso é dos congressistas, né? Sim. Que votaram para que o Temer que não desse seguimento à investigação. Inclusive o PPS, o meu partido, depois daquele escândalo da JBS, das gravações que foram apresentadas, que agora, inclusive, eles estão revendo, né, o acordo de delação premiada, que eu concordo plenamente, porque não teve... porque, para mim, Joesley e Wesley, por mais que eles tenham apresentado aquilo, eles são tão bandido quantos, né? E aí vão fazer uma bagunça inteira no nosso país, vão morar nos Estados Unidos, e com a fortuna que construíram nos Estados Unidos através de dinheiro nosso, dinheiro do BNDES. Pergunta, agora aqui para quem nos assiste, ou que está nos ouvindo agora, quem é que tem uma pequena empresa que precisa de ajuda do Banco de Fomento, precisa de ajuda para abrir uma indústria, para construir uma pequena indústria, quem é que consegue um recurso? Não consegue. Não consegue. Eu conheço muitas pessoas que tentaram um empréstimo no BNDES, que tentaram buscar um recurso para poder fazer o investimento e não conseguem. Então, conseguiram esse dinheiro, isso tem que ser explicado. Por quê, né? Muito desse investimento foi feito fora do país, gerando empregos e receita fora do nosso país. E agora, a questão do Temer. O nosso presidente, Roberto Freire, foi o único que entregou o ministério. O único que entregou o ministério e disse, olha, eu não faço mais parte, eu faço parte de um governo de transição, vou votar nas reformas, porque eu considero que são reformas importantes, mas eu não vou fazer mais parte da base deste governo. E, inclusive, o partido votou pela continuidade
da investigação, para que o presidente fosse investigado. Não ganhamos, né? A maioria decidiu que ele não seria investigado nesse momento, que ele vai... Porque o processo continua, né? Depois que ele sair da presidência, continua. Mas o nosso posicionamento como partido, e eu achei isso muito importante, quero fazer esse destaque, porque nós do PPS aqui do Rio Grande do Sul encaminhamos a nossa indignação em relação a tudo que estava acontecendo para o Partido Nacional, que manteve essa posição e nós apoiamos. E quando a gente não apoia, também diz que não apoia. Acho que isso tem que ser sempre muito democrático, né? Agora, me parece, talvez eu vá falar alguma coisa que né? Mas eu penso assim, ó, o porquê que o político fica para ser julgado depois? Se a pessoa comete um ato... Por causa justamente pelo foro privilegiado, pois né? Não está na hora de acabar com esse foro? Exato, eu acho. Tem que acabar, né? Exatamente. Com isso, porque eu acho que é um desrespeito à sociedade isso. A pessoa cometeu um ato ilícito, ela tem que... Tem que ser investigada. E aí é que tem aquela que nós estávamos falando aqui antes, bem no começo da entrevista, a questão da ideia da impunidade. Porque daí tu constrói essa ideia de impunidade, de que nada vai acontecer. Mas isso está mudando. Quando é que a gente viu, quando na história desse país, a gente viu os maiores empresários do país atrás das grades? E que enriqueceram tão rápido, né? Exatamente. A JBS, por exemplo, a maior empresa desse país, os dois donos estão atrás das grades. Que bom então, isso. Então, isso muda o conceito. Eu acho que assim, a gente não está no zero. A gente já avançou. Só que precisa avançar muito mais. Mas também não dá para não valorizar ou não reconhecer as conquistas. Eu também acredito nisso. Marcelo Odebrecht está preso há anos. Só que eu questiono algumas coisas. Tipo assim, a venda da Vale do Rio Doce, para onde foi o dinheiro? Como é que se deu esse processo? E nunca ninguém foi julgado por isso. E outros tantos, né? Tem muita caixa preta para abrir ainda, e a gente vai ver que o rombo, talvez a gente está enxergando a ponta do iceberg. Talvez Odebrecht, JBS, OAS, sejam a ponta do iceberg. Quando abrir a caixa, o próprio BNDES, os recursos que foram para outros países, recurso nosso, do nosso banco de fomento, banco de desenvolvimento, que foram para outros países, e nós aqui na penúria, as pessoas passando dificuldade, a gente tem ainda... Bom, tem muita gente que precisa de ajuda, que precisa do mínimo do governo para poder conseguir uma oportunidade, sabe? Então, é isso que, quando a gente fala em justiça social, em igualdade, eu acho que a igualdade, ela não é só uma igualdade econômica, a gente precisa ter uma igualdade de oportunidades. Uma igualdade de oportunidades. E as pessoas precisam ter oportunidade. A gente precisa ter condições, principalmente dentro da educação, de igualdade. A saúde precária, a gente paga impostos altíssimos. A nossa carga tributária é altíssima para o pouco retorno ou para quase nenhum retorno que se tem. Exato, é bem isto mesmo. A Andréia Clemes da Rocha me representa, dizendo que a senhora representa ela. A Michele Araújo, boa noite. E mais algumas pessoas aqui que eu não estou conseguindo... Mas tem várias pessoas realmente dizendo. Agora, hoje à tarde eu comentei aqui com uma outra pessoa sobre isto, sobre assim, o Brasil ele vinha de um momento de estagnação. Foram os governos Lula e Dilma depois ali que deram uma alavancada no país, né? Com grandes obras, antes a gente pegava um carro, saía de Porto Alegre até São Paulo, era uma via para ir, outra para voltar. Mas a que preço isso, né? Pois a que preço, mas se fez tanto, mesmo com toda essa roubalheira que teve. Assim, o rouba mais faz, eu acho que não pode existir dentro do nosso vocabulário, né? Eu acho que o país estava estabilizado economicamente, o governo Lula aproveitou essa estabilidade e utilizou esses recursos, roubaram tudo que podiam.
E aí a gente vê que a gente tem um potencial enorme. Que a gente poderia hoje ser outro país. Que a gente poderia hoje estar em outro patamar, porque se a gente enxergou que tiveram avanços, olha os estádios da Copa. Para que tanto estádio? E foi muito contestado. Para que tantos estádios? Para que tu construir um estádio onde não tem nem time de futebol? Quem é que vai sustentar aquilo depois? Por que construir os estádios? Então, tudo já estava armado para que essas empresas superfaturassem obras, mesmo com as obras superfaturadas. Então, é isso que eu digo, com tudo que roubaram, imagina se isso tivesse investido. Nós éramos outro país hoje. Exato, na área da habitação também teve investimentos no Brasil todo, né? Nós éramos outro país se a corrupção não tivesse tomado a proporção que tomou. Se nós não tivéssemos sido saqueados. Porque nós somos um povo muito trabalhador, povo que... honesto, ordeiro, exato. Né? Um povo... E sendo saqueado, né? Eu uso a palavra saqueado porque foi. Encontrar 51 milhões de reais em espécie na casa de uma pessoa. Isso é muito grave. Isso é muito, exatamente, acho que é isso, é muito grave. É muito grave, não tem explicação para isso, né? Não tem como chegar para as pessoas e dizer, olha, tem uma explicação, não tem. Não tem saída para aquilo ali, não, né? Tem justificativo. Bom, até hoje não justificaram a questão do dinheiro na mala, né? O dinheiro da mala, aí o advogado diz assim, não, mas como é que vocês sabem que tinha dinheiro na mala? Podia ser outra coisa. O cara pega a mala, sai correndo, depois devolve a mala com o dinheiro. Era óbvio que tinha dinheiro naquela mala. E parecia, né? Um garotão assim, com uma coisa que... Virou um deboche, né? O povo... E o que não pode acontecer é as pessoas se anestesiar. É com tanta roubalheira, com tanto escândalo, todos os dias a gente liga a TV, assiste o jornal, é o mesmo assunto, é outra operação da Lava Jato, é outra busca e apreensão, é outra condução coercitiva, mais um preso, e a gente não pode se acostumar com isso. Aceitar, né? A gente não pode se acostumar, a gente não pode aceitar. A gente tem que não pode entrar nessa zona assim, quase que de inércia e ir acompanhando. Não pode perder o poder de indignação. Exato, eu penso bem igual a senhora, assim, acho que a gente tem que, nós aqui como temos um canal de comunicação diário, né, junto com o nosso povo, a gente tenta, né, colocar o Didico está dizendo aqui que está demorando muito para chegar a esse povo todo, a Nádia, a Leandra, Lindão, meu amigo, o Adriano Didico, são bilhões recuperados, a esquerda comunista vai terminar em 2018. Lava Jato neles e Bolsonaro 2018. O que a senhora pensa disso, assim, do Bolsonaro? Eu acho o Bolsonaro histriônico, né? Ele tem posições que são algumas posições bem temíveis. A gente não sabe o que o Bolsonaro diz muitas coisas do que ele diz, porque ele cria um antagonista, né? Ou criaram ele como antagonista, né? Às vezes dizem, isso que tem a reação a ele. Eu acho que ele é a reação, sabe? Ele é a reação. Conseguiram construir o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem posicionamentos, muitos deles absurdos. Muitos as pessoas querem ouvir aquilo ou querem achar que é isso mesmo, porque dependendo do momento que tu encontra a pessoa e do que ele vai dizer, mas eu não sei fazer uma avaliação hoje e eu não sei nem se o Bolsonaro vai concorrer ano que vem nas eleições, mas ele diz que vai, ou tem um grupo que diz que vai, mas eu acho bem complicado, assim, eu sou contra os extremos. Eu acho que os extremos, eles são nocivos. E eles são irmãos gêmeos. Então a gente tem que cuidar muito com os extremos. Exato. O Didico aqui colocando pergunta para a Anne sobre o Bolsonaro. Já perguntei. Ficha limpa, escola sem partido, mito, quá. E as coisas boas do Bolsonaro. É teu amigo, não sei. Não sei. Também não sei. Se criou essa ideia do mito. Mas eu acho que a gente tem que cuidar com os extremos, sabe? Agora, deputada, eu penso assim que as pessoas, hoje, se criou aquela coisa assim, do 8 ou 80, né? Ou eu amo, ou eu odeio. Isso, né?
Tá aí o exemplo, né? Eu acho que é exatamente isso. Tem uma guerra ideológica, né? Nós contra eles, e isso é muito ruim. Eu acho que, eu te falava antes, que eu acho que a gente pode avançar muito em 2018 se a população conseguir achar um consenso, conseguir achar um meio termo. O radicalismo está muito grande e as redes sociais possibilitam isso, né? Essa guerra muito forte do nós contra eles, e isso é alimentado por ambos os lados. Isso é alimentado por ambos os lados. Então, nós temos que buscar um equilíbrio, um debate mais consistente, um debate em cima de ideias, em cima de condições de como a gente vai conseguir chegar. Mas a gente vê que muitas vezes não é isso, né? Na própria Assembleia Legislativa, há projetos que são importantes para o Estado, a oposição vota contra, porque quanto pior, melhor, né? Então, ainda se vê, e não só na Assembleia, Câmara de Vereadores, eu não vou apoiar o projeto porque é do prefeito e eu sou contra o partido do prefeito, mas é bom para a população. Tem que apoiar o projeto se é bom para a população. E muitas vezes as pessoas não têm essa visão, sabe? Não tem uma visão mais razoável, né? Eu acho que a gente tem que enxergar o que é razoável. Exato. O Didico está colocando aqui escolas militares, o que ela acha para acabar com a violência aos professores e melhorar a educação. Olha, eu acho que para melhorar a educação tem que ter investimento em educação. Eu acho que o Chile tem um exemplo de educação que eu considero um exemplo muito bom, que é os vouchers, né? Então, o governo paga a escola particular, né? Paga vouchers para que as crianças possam estudar em escolas particulares. Talvez isso seria muito mais... o governo poderia investir muito mais em educação se fosse investido dessa forma dos vouchers. Eu acho que a educação é muito importante, muito importante. Eu não sei o que ele colocou ali dos militares ou da forma como ele colocou, mas eu escuto às vezes, né, e não só esse comentário, mas de uma forma geral, assim, porque na época dos militares era boa, a ditadura que era boa, a ditadura nunca vai ser boa. Eu também a acho ditadura que não. nunca vai ser boa, seja ela de esquerda, seja ela de direita. O que nos cala na força não é bom, né? Eu acho que a gente tem que sempre batalhar pela liberdade. E a liberdade não significa que eu posso fazer tudo. Aonde termina a minha liberdade, começa o teu espaço. Então, com regramentos, sim, mas eu acho que isso aqui, claro, num momento que tu vê a criminalidade aumentando e as coisas tu vê uma dificuldade muito grande, tu tenta correr para aquele extremo, mas não tem como a gente enxergar isso como a época da ditadura como algo que tenha sido bom, ou mas não se roubava, não sei. Não podia ser noticiado absolutamente nada, né? Existia censura. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, assim, porque tanto a ditadura que a gente está vendo do Maduro é uma ditadura. Eu servi no Exército e em 82, né, estava terminando ali a ditadura, mas o Exército também tem muita coisa, né, muita coisa por trás as forças, né, nacionais têm muita coisa errada dentro desse processo também, assim, e o militarismo, eu acho que a gente jamais tem que pensar em ter um Estado militarista. Eu acho que isso foge a qualquer pessoa de sã consciência. Eu acho que ditadura nunca mais, não tem como, né? Até assim... A gente tem que lutar por um Estado mais livre, né, inclusive. A gente tem que lutar por um Estado mais livre. Exato. Ele está colocando, Adriano, o governo está falido. Eu não vejo isso. Tá. A gente está passando por grandes dificuldades. Grande dificuldade econômica. O governo gasta 50% do que arrecada pagando a folha. E a gente teve uma grande oportunidade
de poder melhorar um pouco a vida do executivo, se no final do ano passado nós tivéssemos aprovado o projeto do 12º, que era o projeto que os poderes, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos os poderes iam receber o 12º, não de acordo com o orçamento previsto, mas sim com um arrecadado, com real. E hoje não é isso que acontece. Então, quem é que paga a conta? O Executivo acaba pagando a conta. E o Executivo realmente não tem, as pessoas não podem acreditar que o Sartori parcela o salário, paga uma miséria porque quer. Porque tem a ideia que quer. Então, assim, eu acho que a gente perdeu essa grande oportunidade de votar o projeto do 12º, porque hoje os deputados recebem em dia, todo mundo recebe em dia. E os professores? E os professores, e os policiais estão recebendo parcelado. Então, sempre quando a gente fala sobre, quando me perguntam sobre o parcelamento dos salários, eu digo, olha lá no final do ano passado a minha votação, o meu voto em relação ao projeto do 12º. Eu queria que a Assembleia recebesse o 12º de acordo com o que realmente se arrecada, e aí a gente tem que, dentro daquele orçamento, poder... Aí ia ter que fazer repensar, talvez, as estruturas, repensar muitas coisas. Mas não, né? Tá tudo bem para todo mundo, menos para os funcionários, para os servidores do Executivo. Ele vai fazer perguntas aqui, o Adriano. Olha, o Colégio Militar e a disciplina dos jovens. Os professores têm proteção da Brigada Militar e terão chance de passar em um vestibular sem necessitar de bolsa? O que a Anne acha da Globo e as programações que detonam a Polícia Militar? Bom, mas daí a gente está fugindo outro patamar, do nosso assunto aqui, que é a política local. A política local, exato. Até porque falar em Globo Sim. Eu acho que foge totalmente o nosso... Assiste os outros canais aqui, nos assiste aqui. Exato. O Betinho Rocha, autora do baita projeto que acabou com a pensão vitalícia para ex-governadores. A deputada falou isso no início aqui, Betinho. Já deixou bem claro sobre a pensão vitalícia e a posição dela, e tem o projeto que foi aprovado, né? É muito bacana, porque as pessoas... muita gente sabe disso, né? E às vezes chega para mim e fala, tu é aquela deputada que terminou com a pensão dos ex-governadores, né? Porque justamente no momento que a gente que o Congresso discute a reforma previdenciária, que a gente não sabe quando é que vai se aposentar. Bom, eu nem penso mais nisso, pago meu INSS lá todos os meses, mas vai saber, né, o que vai acontecer daqui 30 anos. Mas isso é importante, por isso que eu te falei da importância do projeto, porque muitas vezes as pessoas não sabem ou nem sabiam, né, que os ex-governadores ganhavam uma pensão tão... E às vezes não é a única que eles recebem, né? Recebem outras. Uma aposentadoria da... É como o ex-presidente Brizola, que foi, né, governador aqui no Rio. Exato. E ela não é viúva, né? É ex-companheira, porque quando a gente fala viúva, fala errado, porque o Brizola era viúvo, né? Exato. É a ex-companheira do Brizola que acabou ficando com as duas pensões. E é justo isto? Enquanto um trabalhador trabalha o mês inteiro, um professor, eu também sou professor, trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, recebe R$350. Isso é justo? Não é. Não é. Não tem como, né? Não tem como a pessoa dar aula feliz. Mas eu acho que isso deveria haver uma cobrança destes parlamentares que votaram contra o 12º. Contra o projeto do 12º. Eu acho que isso tem que cobrar. Tem que saber por que votaram contra, por que não querem repartir o problema com os outros poderes. O Adriano está fazendo outra pergunta que eu vou ter que perguntar. Anne, tu já foi empresária, o quanto tu acha importante diminuir os impostos? E se tu tens projetos para isso, quais? Bom, primeiro que eu não posso fazer um projeto para diminuir os impostos. Não tem como, não é... Não é da minha alçada, é inconstitucional. Agora eu acho... Que bom, quem dera, né? São projetos que têm que vir do Executivo. Eu acho que a gente paga uma carga tributária altíssima. Ser empresário no país hoje é ser um herói, né? Tu abrir uma porta de uma... Sei lá, eu sou da área do comércio, mas a que for. Lidar com a violência também.
Um dos motivos que eu vendi o meu comércio foi por conta da violência. Então, tu poder... E a dificuldade que se tem hoje dos impostos é um emaranhado enorme de legislação, não é simplificado para quem compra, não é simplificado para quem vende. É uma carga tributária altíssima, uma burocracia também que emperra muitas vezes quem quer investir. Com certeza a gente perde muitos empreendimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul por conta da burocracia que a gente tem aqui, das dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu sou uma grande admiradora e incentivadora do empreendedorismo, uma defensora do micro e pequeno empresário. Eu acho que a gente precisa defender. Eu votei contra, aproveitando a questão de baixar impostos. O governo apresentou um projeto na Assembleia para aumentar os impostos, aumentar a alíquota do ICM, e eu votei contra, porque a gente já paga uma carga tributária enorme. Altíssima. Não tem como votar um projeto para aumentar a carga tributária. Não tem, infelizmente. Vou quebrar aqui o teu microfone. Infelizmente não tem, e eu votei, na oportunidade, votei contra o aumento. Vocês fazem parte do governo? Sim, o PPS Sim, faz parte da base do governo. Interessante. Tem secretários do PPS? Não temos. Não temos secretaria, eu sou a única deputada. Nós não temos secretarias, mas muitas vezes as reformas que o governo apresenta, isso é importante. Porque pensam, é da base do governo, vai votar tudo que o governo mandar. Tem muitos projetos que o governo manda para a Assembleia que eu voto favorável, porque eu acredito que é importante votar, porque é a mesma ideia que eu tenho, e às vezes eu voto contra, como é esse caso de aumento de imposto. Qualquer tipo de aumento de impostos que chegar lá na Assembleia, eu vou ser contra. Que bom, que boa essa posição, né? Bem clara e bem definida. E de uma jovem audaciosa mesmo, né? Porque eu acho que para ser deputado estadual, para chegar a deputado estadual com 30 anos, é muita audácia, é muita coragem, é muita... Mas que bom, né? Porque a gente mostrar que é possível, né? E penso que as pessoas, que as mulheres mais jovens deveriam estar disputando e, sabe, ter isso como uma base, porque realmente é por aí o caminho, né? É participando, né? É participando. Acho que as pessoas que se colocam à disposição, que são candidatos, tanto vereador, deputado, prefeito, enfim, acho que essas pessoas, elas estão participando, fazendo mais até do que ir lá e votar, mas participando de fato e querendo ocupar um espaço. O Didico aqui de novo. E o nosso prefeito, como tu avalia... Tem que sentar o Didico aqui na mesa. Como tu avalia a atual gestão e a comunicação do prefeito? É boa? Olha, o prefeito, será que é de Porto Alegre que ele está perguntando? É o de Porto Alegre, Didico? Porque a gente está... Tem que meter a cara. Ele está dizendo que, Didico, é de Porto Alegre o prefeito que tu estás... ele perguntou do prefeito. Porque o nosso aqui é PP. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, é PP, né? O de Porto Alegre é... PSDB. PSDB, Sim, né? O Nelson Marquesan, exato. Então, mas hoje eu atuo no nível estadual, né? Sim. Tenho as minhas questões estaduais. Converso com muitos prefeitos, porque a gente recebe demandas, muitas vezes, que são demandas municipais. Então, eu tenho reuniões seguidamente com prefeitos. Hoje estava com o prefeito Celso de Faxinalzinho, buscando um recurso no Badesul. Conseguimos um empréstimo do Badesul para pavimentação na cidade, que vai ser muito importante, de R$1 milhão. Então, hoje à tarde estive lá com o prefeito, também nós acompanhamos prefeitos nos secretários estaduais, porque a gente sabe, né, da forma como os recursos são distribuídos, né, os prefeitos acabam ficando na mão, muitas vezes, do recurso do Estado, ou de uma ajuda do governo do Estado e uma ajuda do governo federal, né, para poder atender realmente as necessidades da população. Até na saúde, né? Se o Estado está quebrado, e o Didico falou, o Estado está quebrado, imagina as prefeituras, que fica com uma fatia muito menor
do bolo e o atendimento é bem maior. É maior. As pessoas vivem na cidade. Exato. E a fatia maior do bolo fica com o governo federal. Sobre Marquesan, a pergunta dele. Sim, a prefeitura, como eu estava falando agora, tanto a prefeitura de Porto Alegre como a outra, está quebrado também, está passando por enormes dificuldades, parcelando salário, se não me engano, está parcelando, a prefeitura de Porto Alegre também está parcelando salário. E, enfim, tem que enfrentar, tem que tentar fazer um pouco... É um momento de audácia também, né? É um pouco do que o Sartori está fazendo, né? Tá tentando Mas resolver. Eu me preocupa... Algumas coisas eu não concordo. Por exemplo, eu não me debrucei totalmente sobre o projeto do IPTU, mas eu acho que não sei se foi bem construído, que alguns vão elevar demais o valor do IPTU, poderia ter outras regras, poderia ser feita a composição sem o aumento, cobrar dos clubes, que é algo que eles estão fazendo, eu acho sensacional, tanto de clube social quanto de clube de time de futebol, por que não cobrar? Exato. Por que não cobrar? Exato. O salário que pagam para um jogador de futebol e não pagam IPTU. Então, assim, por favor, né? Os clubes sociais, todo mundo tem que pagar para se associar. E aí o clube não vai pagar o imposto para a prefeitura. Os clubes sociais são pouquíssimos clubes hoje no estado, né? Porque quebraram, todos nós aqui em Esteio não temos um clube social hoje. Nós tínhamos 2 clubes grandes na cidade, que era o Aliança e o Comércio, os 2 quebraram. Mas não quebraram porque pagam IPTU aqui para o município. Não, por outros motivos. Não. Talvez Quebraram não se atualizaram, má administração. Né? Má gerência. Sim, né? Mas eu acho que isso é importante, são temas importantes que ele está discutindo. Eu acho que time de futebol tem que pagar o IPTU, assim como os clubes, né? Tem que pagar o IPTU. Sim. Todo mundo paga IPTU. Deputada, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria que a senhora deixasse um recado para os seus ouvintes. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer. Foi um prazer imenso aqui conversar sobre diversos assuntos. Eu acho que são oportunidades como essa que eu valorizo muito, de poder falar um pouquinho mais sobre o meu mandato, falar um pouquinho mais sobre projetos que eu tenho na Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que, já que a gente está aqui no espaço do Facebook também, entrem lá na minha página no Facebook, é Anne Ortiz, Anne com Y, A-N-Y, Ortiz com Z no final. E aí lá a gente pode continuar trocando uma ideia, conversando. Eu que respondo as mensagens, então às vezes não é tão imediato assim, mas que as pessoas se envolvam com a política, que as pessoas participem, porque só através da política que a gente vai conseguir mudar as coisas e que a gente possa passar o nosso país a limpo, né? Eu acho que estamos já fazendo, é um processo dolorido, não é fácil, com certeza não é fácil. E que cabe ao povo o ano que vem. Exatamente, mas que a gente tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso para conseguir, quem sabe, ter um futuro muito melhor. E agradecer a vocês pela oportunidade, estou muito contente de estar aqui. Eu agradeço a senhora e quero convidá-la para que venha uma hora visitar o nosso museu aqui no Jornal Destaque, né? Com certeza. O museu, o mês que vem, completa 26 anos de atividades e o nosso jornal completa 51 anos esse ano, sob a direção do seu Miguel, da Carmen, da Cristina. Desejar uma ótima noite a todos e até a próxima, deputada. Foi um prazer falar com a senhora. Com certeza. Me convidem que eu quero vir. Adorei. Obrigada. Muito obrigado. E já parabenizo, né, o seu Miguel e a todos vocês, em nome dele, pelos 50 anos, né, do jornal 51. E pelos 26 anos do museu. Meus parabéns. É muito importante a gente olhar o futuro, mas não esquecer do passado e nem da onde a gente veio, né? Exato. Uma boa noite a todos.